Bem, gente, hoje eu vou continuar a segunda parte de integral, né? Então, como eu falei, né? Quando a gente fala dessas coisas é sempre difícil porque você tem muitos autores, né? Então, por exemplo, é difícil se achar uma autoria para o cálculo integral, né? Muitos cientistas da época apresentaram trabalhos a respeito. Podemos citar entre eles Kepler, Roberval, Cavalieri, Pascal, Fermat, Wallis e Barrow, né? Esse Barrow, inclusive, foi professor de Newton. Na verdade, vemos que tudo é como uma evolução, onde cada um contribui em reforçar e apresentar pequenas inovações. Vou destacar aqui alguns deles, alguns autores, né, a fim de apresentar uma sequência didática. Porém, acredito que todo conhecimento que surge não é linear, como apresentamos, né, como a gente apresenta. Ele não é linear, ele não vai evoluindo linearmente, né, mas sim como uma tempestade de ideias que vão surgindo e se consolidando. Principalmente porque não existia tanta comunicação na época. Hoje, talvez, com o nível de comunicação, as pessoas têm acesso a todas as informações. Na época, não. Então, existia muita coisa que ia sendo desenvolvendo paralela. E, de repente, quando um descobria do desenvolvimento do outro, que percebia que era algo parecido. Isso, inclusive, surgia muita briga por causa disso, né? Newton e Leibniz, Fermat e Descartes, né? Ou seja, ideias que eram razoavelmente parecidas surgindo dos dois lados, embora mesmo assim eram diferentes, né? Ok? Bem, eu vou começar com Kepler. Kepler, todo mundo conhece que é um astrônomo muito famoso, as leis de Kepler, né? Mas Kepler era mais do que um astrônomo, ele era um matemático muito bom, né? E ele escreveu um livro chamado Nova Estereometria do Lório Vinário. Na verdade, significa novas medidas para barris de vinho, né? Esse é o livro, tá? Essa é a capa do livro que ele escreveu, ok? Ele na verdade estava querendo saber como que eu vou descobrir o volume de barris de vinho, né? E nesse livro ele desenvolve uma metodologia, né, para desenvolvimento de áreas e volumes. Então, como que ele faz? Bem, na área da circunferência, ele dá um exemplo, ele faz o seguinte, né? Imagino que eu tenho uma circunferência de raio R, ok? Aí eu vou fazendo o que? Eu vou colocando triângulos inscritos dentro desse círculo. Okay? Isso lembra muito o método da exaustão de Arquimedes, né? E de Eudoxo, tá? Então eu coloco triângulos inscritos, né? E o que é um triângulo? Como que é um triângulo? Ele tem base e tem altura. Cada triângulo desse vai ter uma base, vai ter uma altura, né? A gente percebe claramente que a altura do triângulo é o raio da circunferência, né? Não é exatamente o raio, mas chega perto do raio, ou seja, é essa altura aqui, ó, é essa altura. Quanto mais próxima a circunferência tiver quanto menor o triângulo, mais próxima a altura vai estar do raio, né? Então, a gente sabe que a área do triângulo é o que? Base vezes altura dividido por 2. Então, é base vezes altura dividido por 2. Isso é conhecido. Já era conhecido, inclusive, né? Bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um monte de triângulos, vou colocar um monte de triângulos aqui, formando um polinômio, né? Na verdade, não, polinômio não, desculpa a palavra, não é polinômio, é uma figura com vários lados, né? Tá? E não me ocorreu agora. E é o seguinte, quanto mais triângulos eu tiver, polígono, né? Eu vou formar um polígono. E quanto mais lados esse polígono tiver, menor seria a largura dos triângulos. E mais próximo a altura dele do raio. Ou seja, o raio ficaria muito próximo. Se eu colocar muitos triângulos pequenininhos, a altura tende ao tamanho do raio. E quando eu somar todas as bases do triângulo, vai dar o que? A soma de todas as bases dá exatamente a circunferência, que é 2πr. Então a soma de todas as bases dos triângulos é 2πr. E a altura tende a r. Então você faz 2πr vezes r, tudo dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Isso dá o πr ao quadrado que a gente conhece, né? Ou seja, a área do círculo, tá?
A gente lembra que isso parece um princípio de limite, né? Mas a priori eles apresentavam só assim. Isso lembra muito o teorema de Eudoxo, como eu disse, né? Por quê? Porque à medida que você vai diminuindo os triângulos, a área retirada se torna cada vez menor, né? Ou seja, a área que sobra se torna cada vez menor, né? Então vamos lá. Como que ele fazia com os barris? Bem, nos barris ele simplesmente fazia o seguinte: ele pegava o barril e separava em cilindros. Então é a velha história. Se eu achar uma relação entre como somar todos esses cilindros, eu vou tornando eles cada vez mais finos, até que quanto mais finos esses cilindros, mais próximo do volume do barril era, tá? Bem, ele também faz isso com a esfera. Imagina que eu tenho uma esfera aqui, uma esfera uniforme, né? Eu pus assim. Imagina que se eu tirasse, pegasse essa esfera e arrancasse, isso daqui eu tenho o que? Uma pirâmide, né? Ou seja, ao arrancar esse naco da esfera, ele forma uma pirâmide. O que é a pirâmide? A área da base vezes a altura dividido por 3. Então, imagine que a esfera com várias pirâmides inscritas nela, ok? Agora imagina que isso daqui seria um polígono de cada vez mais lados, cada vez mais lados. Cada vez que eu aumento os lados desse polígono mais próximo, essa base da pirâmide, ou seja, a soma das bases da pirâmide fica mais próxima da área da casca da circunferência, assim como a altura da pirâmide fica mais próximo do raio. Então, quanto mais pirâmides eu coloco aqui, ou seja, quanto menor as pirâmides que eu vou somando, mais próxima a altura fica o raio da circunferência, e a soma das bases fica mais próximo da tamanho da circunferência, né? Então a soma das bases, à medida que as pirâmides ficam cada vez menor, é a área da esfera, né? A área da esfera, aquela área externa, né? A casquinha da esfera. E a altura de todas as pirâmides será igual ao raio da esfera, tende ao raio da esfera. Desse modo, o que eu faço? Então a soma de todas as pirâmides será como? A soma das áreas será 4πr ao quadrado, né? Ou seja, a área da circunferência. Altura R. Quando eu multiplico, como eu sei que a pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3, lembra que eu estou somando todas as pirâmides, tá, gente? Aí eu pego a área da base de todas as pirâmides, multiplico pelo raio, que é a altura, e divido por 3. Isso vai me dar 4πr a terceira dividido por 3, que é o volume da esfera, tá? Essa é uma ideia que também tem. Você pode pegar o volume da esfera pela soma de pirâmides. Outra coisa que ele trabalhou até inclusive com sólidos em evolução. Ele pegou um anel e falou que o anel somado, se eu pegar esse anel e passar ele em volta, ele vai formar esse tipo de figura. E ele falava inclusive sobre o volume dessa figura, tá? Calculando nessa base. A gente só tem que lembrar, gente, que a linguagem dele era uma linguagem extremamente geométrica, né? E não é tão simples assim. Tá? E apesar dos métodos serem muito interessantes, eles careciam de uma metodologia sistematizada, né? Ou seja, alguma coisa sistemática. Porque cada formato tem uma forma de fazer, né? Cada volume, cada área tem uma forma de fazer. Quem começou a fazer uma coisa mais estabelecida, um critério mais geral, foi uma pessoa chamada, né, que eu falo, né, que os métodos de Kepler se assemelham muito nos de Arquimedes, mas tem a desvantagem para cada caso necessita de uma forma diferente de técnica, né? Bem, com Bonaventura Cavalieri. Quem foi o Bonaventura Cavalieri? Ele nasceu em 1598 e morreu em 1647. Percebam que essas pessoas que eu estou citando são pessoas que morreram praticamente mais ou menos na época de Descartes, quando Descartes escreveu o discurso do método. Então, essas pessoas são de uma geração anterior. Cavalieri foi discípulo de Galileu. Ok? Discípulo de Galileu. Cavalieri era um pouco mais novo que Kepler. Kepler foi bem contemporâneo de Galileu, de Napier,
Então, que é o criador dos logaritmos, criador também dos limites fundamentais, né? Mas ele era assim, ele era uma geração no meio entre Descartes e Kepler, né? Mas Cavalieri, o que ele propôs? Ele propôs o seguinte, essa é a foto ele era um padre, né? Discípulo de Galileu. A inovação de Cavalieri é que, baseado na filosofia dos indivisíveis, então tinha uma filosofia que toda a matéria tem um limite de ser dividida, né? Que faltou o R. Até um ponto ela não pode ser mais dividida e manter suas propriedades. A ideia é o seguinte: até que ponto eu pego um pedaço de ferro e vou dividir ele, dividindo, e ele continua sendo ferro? Será que isso eu posso fazer indefinidamente? Bem, os gregos diziam que não, né? Daí eu até usei assim, ou seja, a partir de um certo momento que, se você dividir o ferro, ele vai deixar de ser ferro, ele vai virar outra coisa. Então, ou ele não pode ser dividido, né? Então eles chamavam isso de indivisíveis, que eram extremamente pequenos, mas que era o limite das divisões, né? Então Cavalieri partiu desse conceito, tá? Eu sei que existem muitas brigas filosóficas sobre a questão de Cavalieri, eu estou colocando essa questão, mas de uma forma mais simplificada para vocês, porque existe todo um arcabouço filosófico antes disso para explicar, né? E isso dá uma aula inteira só sobre isso, mas como a gente está focado na matemática, é só para vocês entenderem esse conceito, né? O conceito dos indivisíveis. E qual foi a grande sacada de Cavalieri? Foi essa: diferente de que todos os outros pensavam, ele acreditava que os indivisíveis é uma dimensão que tinha uma dimensão inferior. O que é dimensão inferior? Ou seja, uma linha é uma soma de pontos. Então a linha era uma somatória dos pontos indivisíveis. Então você pega infinitos pontos divisíveis e forma uma linha. O plano era uma soma de linhas. Então, se eu tivesse um monte de linhas, se eu tivesse infinitésimas linhas somando, daria um plano. E o sólido era uma somatória de planos. Tá ok? Pessoal, isso pode ter várias discussões filosóficas, inclusive matemáticas, que hoje não são aceitas por causa disso, mas do ponto de vista de intuição, é muito interessante você pensar nisso, né? Que o plano seja uma somatória de linhas. Por que isso é interessante? Porque se você achar alguma relação entre uma linha e outra, se existir relação entre as linhas, a área pode ser achada como uma soma dessas linhas, porque eu sei as relações entre elas, né? E aí que foi Cavalieri pegou. Como que ele pegou? Ele pegou na seguinte questão: sendo assim, se forem encontradas duas figuras que possuem a mesma relação ou proporção entre as linhas, a área das duas figuras será igual ou proporcional. O que quer dizer? Olha, sendo assim, se forem encontradas em duas figuras que possuem a mesma relação ou proporção entre as linhas, tá? A área das duas figuras será igual ou proporcional. O que eu chamo de proporcional? Pode ser o dobro, o triplo, tudo bem, mas existe uma proporção entre elas. Ok? Da mesma forma, se forem encontradas duas figuras que possuem a mesma relação ou proporção entre os planos dos sólidos das duas figuras, ela será igual ou proporcional. Então ele está dizendo assim, que o sólido é como se você pegasse todas as linhas e somasse. Se numa figura e na outra as relações entre os planos são iguais, então as duas figuras têm o mesmo volume, ou pelo menos são volumes proporcionais. Existe uma proporcionalidade entre os volumes, tá? Eu vou explicar isso melhor agora, tá? Eu vou dar um exemplo de linhas proporcionais, tá? Vamos pegar um triângulo, beleza? Imagina um triângulo normal, tal. Aí eu pego os triângulos e separo em dois. A gente vai ter o triângulo maior e o triângulo menor. Ambos são semelhantes, certo? E o que vai acontecer? Existe uma relação entre esse tamanho e essa altura. Esse tamanho e essa altura. Então, para esse tipo de triângulo, sempre vai existir uma relação. Eu posso relacionar o tamanho com a altura, assim como o tamanho com essa altura. Ou seja, esse tamanho depende dessa altura, assim como esse tamanho depende dessa altura. Então, existe uma relação de proporção entre eles. A gente já sabe, né? Base está para a altura, assim como essa base menor está para essa altura menor. Então, a relação já existe. Bem, se a gente pegar uma circunferência e uma circunferência menor, a gente também percebe que existe uma relação. Por quê? Porque essa circunferência está para esse raio, assim como essa circunferência maior também está para esse raio. E é uma relação linear também.
certo? Ou seja, essa é uma relação linear e essa é uma relação linear. Bem, se eu pegar a circunferência grande, ela vale 2π o raio grande. Se eu pegar a circunferência pequena, ela vale 2π vezes o raio pequeno. Ora, eu sei que, como eu disse, base maior está para a altura, assim como base menor está para essa altura menor. Da mesma forma, o raio está para a circunferência grande, o Rzão está para a circunferência grande, como o Rzinho está para a circunferência pequena. Aí, ó, ou seja, o tamanho da base de um triângulo varia com a altura, assim como a circunferência varia com o raio. Então existe uma relação de proporção entre esse segmento e a circunferência. Tá ok? Aí, ó, o que eu sei? Tá? Eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de... Agora eu vou fazer o seguinte, olha, esse triângulo agora tem... Eu vou colocar um triângulo de modo que ele tenha essa base igual à circunferência grande, o tamanho dele seja igual da circunferência grande, assim como o tamanho desse seja igual da circunferência pequena. O que eu vou perceber com isso? O que é perceptível? Eu vou perceber que essa altura maior vai ser parecida com esse raio, proporcional a esse raio, assim como a altura, a circunferência menor vai ser... A proporção entre esses dois raios vai ser exatamente a proporção entre H e Hzão. Então H está para Hzão, vai estar para Hzinho, assim como o raio grande está para o raio pequeno. Então o que ele percebeu, gente? Que assim como essa circunferência são várias linhas que vão variando desde o raio, à medida que o raio cresce, elas também vão crescendo, existe uma relação entre o tamanho do raio e o tamanho da circunferência, uma relação de crescimento. Assim como existe uma relação de crescimento entre essa linha aqui e a altura, à medida que eu vamos caminhar ao contrário, né? Se eu caminho de 0 para cá, eu estou caminhando da ponta do triângulo também para cá. À medida que essa altura vai aumentando, essa proporção também vai aumentando. Então o que eu faço? Sendo assim, se construirmos um triângulo de base maior igual a 2πr e altura r, a área será 2πr vezes r dividido por 2, que é o nosso famoso πr ao quadrado, que é a área da circunferência. Tá? Então existe uma proporção entre essas linhas. Essa é uma forma de você ver isso, tá? Isso é um exemplo de proporção de área. Eu vou usar a proporção de planos para a gente achar o volume. Então imagina que eu tenho agora o mesmo triângulo, só que agora eu vou pegar metade dele, só para a gente melhorar a nossa relação. Então a altura dele vale o raio. Imagina esse triângulo, a altura vale o raio. Essa altura aqui é o raio menor. Aqui, esse tamanho aqui vale 2Rs, é metade, tá? E esse tamanho aqui também vale 2R grande. Então eu tenho um triângulo nessa proporção. Existe uma proporção. Eu monto um triângulo de modo que a altura é R, a base vale 4Rs, na verdade, né? Porque 2R mais 2R. A altura aqui é Rzinho e a base vale 4Rzão. Tá ok? Bem, eu vou montar agora um cone. O cone tem como base esse triângulo. Então o diâmetro do cone vale 4Rs. Aí se eu cortar esse cone na altura, nessa altura é R menos Rzinho, ou seja, se eu pegar da ponta e descer e chegar na altura do cone, na altura R, eu vou ter também um diâmetro de 4Rzinhos, tá? Se eu cortar, ou seja, isso daqui é o corte desse cone, tá? Aí eu vou pegar uma circunferência pequena que tenha como raio o raio vale Rzinho, e uma circunferência grande que o raio vale Rzão. Tá ok? O que vai acontecer? Imaginemos que um cone de raio de base 2, duas vezes o raio da esfera. Realmente, o cone aqui, ó, tem duas vezes o raio da esfera. Então essa esfera, se você pegar o diâmetro, vale 2R. Se você pegar o diâmetro disso daqui, a base, né, vale 4R. Tá? Esse daqui vale 4Rzinhos, esse daqui vale... Desculpe, o diâmetro aqui vai valer 2Rzinhos. Só que esse também vale 4Rzinhos, então é o dobro, tá? Bem, vou fazer a seguinte conta. O RC
está para o RCzinho, né? Assim como, né, isso daí eu estou falando na esfera, tá? Imagina um cone de base R vezes o raio da esfera. Temos. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte. Esse cara aqui, essa base está para a área da esfera. Quanto que seria a área da esfera? Seria 2, 4 π r ao quadrado. Né? Por quê? Porque o raio é 2 π r ao quadrado, 4 π r ao quadrado. Quanto seria a área desse conezinho aqui? A base desse conezinho seria 4 π r ao quadrado. Que por sua vez coincide com quem? 4 π r ao quadrado coincide com a área da esfera verde. E 4 π r ao quadrado coincide com a área da esfera amarela. Percebam que a área da base desse cone é a área é a calota dessa esfera. E a área da base, quando eu estou nessa altura Rzinho aqui, a área da base desse cone vai valer o que? A área da casca dessa esfera. Bem, nas esferas, como eu disse, R está para Rzinho, assim como 4 π r ao quadrado está para 4 π r ao quadrado. Eu fiz só a proporção agora aqui. Então, Rzão está para Rzinho, assim como a área externa verde está para a área externa amarela. Tá? Aqui eu fiz o triângulo, aqui eu fiz da esfera. Olha, o volume do cone é o que? A área da base vezes a altura dividido por 3, não é? Então, a área da base vezes a altura dividido por 3. A altura é Rzão. A área da base vale 4 π r ao quadrado. Então, o que você tem? 4 π r ao quadrado vezes R dividido por 3. O que você tem? 4 terços de π r a terceira. Desculpa, eu errei aqui. Esqueci do π, tá, gente? Vou consertar isso agora. Nossa, aves credo. Esquecer desse π aqui é mortal. Bem, vamos lá. Que eu consertei. Agora deu certo, ó. 4 terços de π r a terceira. Então percebo, quem que é 4 terços de π r a terceira, grandão? É a área dessa esfera aqui, ó. É o volume, desculpa. É o volume dessa esfera. Então o volume desse cone tem exatamente o volume dessa esfera aqui, ó. E as áreas da base em relação à altura são proporcionais à casca da esfera em relação ao raio. Então se a gente pode imaginar como se fosse uma esfera toda pintada, que você fosse pintando e fosse aumentando o volume dela à medida que você coloca uma camada de tinta. Cada camada de tinta tem exatamente a área da base desse cone. Então à medida que a área da base do cone, se fosse fatiar o cone, quando você fatia o cone, você tem, num certo raio, você vai ter exatamente a área da esfera daquele cone. Tá? Isso é o que Cavalieri dizia, ou seja, eu consigo achar a área o volume da esfera utilizando um cone conhecido, tá? Porque eles são proporcionais, existe uma proporção entre o raio e a área. Então entre o tamanho do plano dos dois existe uma proporção. Bem, agora eu vou tentar explicar ele. Se alguém teve dúvida, eu vou usar alguns ditos de alguns livros, tá? E vou explicar de novo a mesma coisa, só que de uma forma mais formal. Então seja RS regiões limitadas de um plano e seja Rzinho uma reta do plano que suponha que para toda reta paralela a S, a R, as interseções RS como S sejam vazias pontos de fronteira, né? E RS é a constante. Então, deu um erro. Agora apareceu. Então, em resumo, gente, resumindo, diz o seguinte: se eu passar uma reta para cá, imagina que eu pego simplesmente duas superfícies planas qualquer e passo retas paralelas, tá? Entre elas, duas retas paralelas. Daí eu vejo que o tamanho o segmento dessa daqui é igual ao segmento dessa. E o segmento dessa é igual ao segmento dessa, ou seja, para uma mesma distância eles têm segmentos parecidos. Então eu posso dizer que eles têm a mesma área, porque existe uma proporção entre as linhas. As linhas mantêm a mesma proporção, não importa o formato, né?
Quando eu faço a análise das linhas, as proporções são iguais. E elas, na verdade, nesse caso, ela tem inclusive tamanho igual, ou seja, para um mesmo deslocamento nesse sentido, as linhas sempre são iguais. Se as linhas são iguais, então as áreas são iguais. Tá? Essa é a ideia de Cavalieri. Vamos pensar para os planos. Bem, para os planos é o seguinte, eu considero dois planos, né? Duas superfícies e pego dois planos, corto os planos em paralelo. Se, não importa o formato da figura, o fato é o seguinte, se eu corto aleatoriamente dois planos e eu percebo que a relação entre os planos, ou seja, esse plano está para esse plano, assim como esse plano está para esse plano, a área dele está para essa, assim como a área está para essa, na mesma distância que eles estão, então eles têm volumes iguais. Por quê? Porque os planos, a gente tem que lembrar que os planos para Cavalieri são sobrepostos. Então, o que é o volume? O volume são sobreposição de planos. Se à medida que eu vou sobrepondo os planos, eles são iguais, não importa se os planos dançam ou os planos são retos. Se à medida que eles vão sendo sobrepostos um sobre o outro, são os mesmos planos que estão sendo sobrepostos, não importa se eles estão colocando de uma forma torta ou reta, então o volume das duas figuras é igual. Tá, em resumo é isso que ele está dizendo. Daí eu pus de novo, né? Eu fui até, desculpa, prolixo, mas eu queria para vocês entenderem, né? Boaventura Cavalieri afirmou que duas figuras planas possuem a mesma área se estão entre as mesmas paralelas e se qualquer linha reta paralela a essas duas corta as duas figuras em segmentos iguais. É o que eu já disse, né? Você tem essa linha, essa linha, essa linha, essa linha. Daí quando você vai olhar o tamanho das linhas, elas são todas o quê? Iguais. Se elas são iguais é porque a área, pelo menos a área entre esses dois segmentos que eu fui cortando, são iguais. Porque as linhas que formam a figura têm o mesmo tamanho. Se as linhas que formam a figura, não importa se elas dançam para lá ou para cá, elas têm o mesmo tamanho, então a área tem o mesmo tamanho. Esse era o que ele falava, tá? Da mesma forma eu fazia isso com o plano que eu acabei de fazer. Imagina que eu corto essas figuras em vários planos paralelos e percebo que esses planos paralelos são sempre iguais. Se eles são sempre iguais, então é porque os planos que formam essas figuras são planos de tamanho igual, então eles são iguais. Não importa se ele corta assim ou corta assim. Tá ok? Isso é interessante, principalmente quando a gente via lá quando você pegava um triângulo reto e um triângulo torto, né? De mesma altura e mesma base, e dizia que a área tinha a mesma área. Né? Quando você raciocina assim, você começa a entender por quê. Ok? Bem, gente, para finalizar, eu vou falar de Fermat. Certo? Por que é importante eu falar de Fermat? Fermat, ele começou a trabalhar com curvas, né? Embora, gente, não se iludam, isso daqui não é um sistema cartesiano, tá? É que ele usava muito os sistemas dos gregos, né? Ele passava uma abscissa e usava a curva. Ele começou a dar uma ideia de coordenadas, né? Mas eu acho que Descartes foi mais forte nesse sentido, né? Os trabalhos dele dão a impressão. O que ele fez? Ele pegou uma hipérbole e cortou em retângulos, né? E aqui é a velha história lá. Eu comparo o tamanho dos retângulos inscritos com os retângulos circunscritos, aqueles externos e os internos. Então eu vou comparar o tamanho desse retângulo com esse retângulo. Eu quero saber a área debaixo dessa curva aqui. Então o que ele fez? Vamos lá. Aí ele aleatoriamente diz o seguinte, ó. Para um tamanho A, a altura desse hipérbole vai ser A ao quadrado, né? Na verdade essa hipérbole até não coloquei aqui, ela é decrescente, ela é 1 sobre x ao quadrado, tá? O y aqui é o inverso, é 1 sobre x ao quadrado, então à medida que o x cresce a hipérbole diminui. Então vamos lá, o que ele fez? Então ele pegou essa hipérbole e olha os retângulos inscritos. Olha aqui, vamos pegar só para a gente entender aqui. Esse quadrado aqui inscrito, ele vale quanto? AR menos A, que é a base, vezes 1 sobre AR ao quadrado. Lembra que eu falei que é 1 sobre x ao quadrado? Aqui é a ordenada, x. Então,
A ordenada aqui é a R. Então a altura desse treco aqui é a R ao quadrado. 1 sobre a R ao quadrado. Beleza? 1 sobre a R ao quadrado. E a base dele? A base é a R menos A. Então a base é a R menos A e a altura é 1 sobre a R ao quadrado. Esse é o quadrado inscrito. Qual o próximo? O próximo vai ser a R ao quadrado, que é esse ponto, menos a R. É que ele, na verdade, gente, ele não usou passos fixos, tá? Ele usou passos de uma PG. Não foi à toa, tá? Ele queria cair numa PG que eles conheciam a somatória das PGs. Então ele não usou tamanhos fixos, ele usou um número, depois usou o quadrado do número, o cubo do número, o quarto e assim em diante. Então, mas vamos lá. Quanto vale essa base? A R ao quadrado menos R. A R, tá aqui, a base é essa. E a altura? A altura vale a R ao quadrado. Então, desculpa, 1 sobre a R ao quadrado. Então, 1 sobre x ao quadrado, né? Então, 1 sobre a R ao quadrado vezes a base. Percebam como forma. Eu só vou fazer mais um. Vamos lá. Quanto que é essa altura? 1 sobre a R ao cubo. Desculpa, 1 sobre a R ao quadrado. A R ao cubo. 1 sobre a R ao cubo ao quadrado, que está aqui. Tá ok? E a base dele? A R ao cubo menos a R ao cubo menos a R ao quadrado. Certo? Inclusive ele está fazendo esse menos esse, em vez de ao contrário, né? É estranho. Mas tudo bem, vamos lá. Aí feito isso, como eles sabiam a soma de uma PG, porque isso daqui não é nenhuma PG, né? Na verdade eles sabiam, nesse sentido aqui, isso daqui é uma PG, 2, 4, 5, né? E aí vai. Então, como eles sabiam a soma de uma PG, eles sabiam que isso daqui dava essa soma aqui, ó, R menos 1 sobre R ao quadrado, somatório de 1 sobre RK, tá? Isso dá 1 sobre a R. Quando você faz toda essa soma, ele faz isso. Tá? Isso era conhecido na época. Beleza? E quando ele faz os circunscritos? Os circunscritos são esses fora. Então, ó, AR menos A e a altura vale A. Né? A altura é assim. Tá ok? Então é AR menos A vezes 1 sobre A ao quadrado. Que é isso daqui. Aí vamos no segundo. O segundo é AR quadrado menos AR. A base é sempre a mesma, né, gente? Que muda a altura. Enquanto aqui a altura tá aqui, ó, que é AR 1 sobre AR ao quadrado, a outra altura está aqui, ó, que é 1 sobre AR ao quadrado. Na verdade, a altura é a mesma que essa, né? Então, por isso que ela sempre está 1 atrás, né? Ó, perceba. Tá? Essa altura do circunscrito, ela é a altura do AR. Tá ok? Só para vocês perceberem. Eu sei que quando eu faço essa soma, dá isso, ó. Eles fazem a somatória, esses daqui são os retângulos circunscritos. Se você quiser olhar com mais calma depois, é só olhar, tá? Bem, olha a fórmula. Um dá 1 sobre AR, outro dá R sobre A. Quando ele vem, as áreas que estão entre a somatória, ou seja, a área está entre, estão não, ixi Maria, está, né, gente? Então vou corrigir isso também. Coisa feia. Está Então vamos lá. Então, gente, como eu disse, e agora ele começa a dar problema. Então a área está entre a somatória das duas áreas, ou seja, a somatória entre os retângulos inscritos e os circunscritos, né? Ou seja, a área da hipérbole está entre os dois, né? Porque os circunscritos dão uma área maior e os inscritos dão uma área menor. Mas à medida que eu vou diminuindo aquela distância entre um e outro, o que vai acontecer? Eles começam a se aproximar. Mas um sempre vai ser um pouquinho maior, um pouco menor. Então, o que eu vou descobrir? Eu tenho que descobrir qual ela está no meio, né? Entre as duas. O fato é o seguinte: a somatória dos inscritos é 1 sobre a R, e dos circunscritos é 1 sobre RA. R sobre A. Bem, gente, eu sei que ele não vai ser nem isso, ele vai ser alguma coisa que está no meio entre os dois. Será que existe uma forma do S de eu igualar os dois? Tem. Se o R for igual a 1, elas se igualam. Então, com certeza, elas vão se igualar quando o R estiver cada vez mais próximo de 1.
então elas se igualam e a área sobre a curva vale 1 sobre A. Ok? Isso foi muito importante na época, porque ele deu aquela ideia de trabalhar com, não simplesmente você ir na figura e ficar trabalhando com figuras e ficar compondo, mas ele deu a ideia de uma técnica. Eu acho que ele não tinha muito claro que ele tinha descoberto uma técnica, não, mas ele criou ele acabou dando essa ideia de técnica, né? E com a álgebra cartesiana, que aí é René Descartes, né? Que ele disse que qualquer curva podia ser expresso por uma equação, né? Então daí que veio, com o conceito de função, daí que a gente começou a trabalhar isso, né? Isso daí agora é a próxima aula que eu vou mostrar como que isso se fecha, né? Como que você fechou aquele cálculo diferencial lá de Leibniz, né? Com o cálculo integral. Ok? Ok, gente, é só isso. Obrigado a todos.